que é planejamento previdenciário? Planejamento previdenciário é um cálculo, uma soma, uma projeção da sua possível aposentadoria. Ele é um parecer, ele é um caminho a ser seguido, tá? Ele é uma consultoria, ele é um estudo detalhado sobre a sua aposentadoria, de quando encaminhar a sua aposentadoria, de quando o tempo exato, o valor, o planejamento previdenciário. Eu vou dar uma explicação que fica mais lúdica, fica mais fácil de vocês entenderem. Planejamento previdenciário é como uma plantação. Por exemplo, eu vou plantar um pé de laranja, né? Eu tenho que plantar ele para mim poder colher a laranja. E esse planejamento, como é que é? A gente tem que começar ele para chegar lá no futuro a gente poder colher os frutos dele. E como é que é feito esse planejamento? A gente vai ter que ir lá e escolher qual a melhor maneira, como a gente escolhe uma planta. A gente escolhe qual o tipo de laranja que tu quer, se é laranja do céu, se é laranja de suco, qual a variedade que tu quer. Tu vai ter que escolher o terreno que tu vai plantar esse pé de laranjeira. Tu vai ter que adubar ele, tu vai ter que botar adubo, tu vai ter que fazer correção de solo, tu vai ter que fazer tudo isso para que no futuro tu consiga colher uma boa laranja, né? Então, assim, por exemplo, tu não vai fazer uma escolha, vou plantar qualquer pé de laranja e vou deixar o tempo. Tudo bem, pode acontecer, tu vai colher a laranja também, mas não no tempo certo. Tu poderia colher antes, poderia ter uma fruta melhor, mais saborosa, e nesse caso tu não vai ter toda essa expectativa. O planejamento, como é que ele funciona? O planejamento, ele é feito com base no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é esse documento aqui. Esse documento, ele é fornecido pelo INSS, tá? Ele fica disponível lá no site do INSS e com base nesse documento que a gente faz todas as projeções de valor de aposentadoria, de tempo de aposentadoria, se a gente pode agregar tempo especial, porque tem muitos profissionais que têm contato com agente insalubre, com agente nocivo à saúde, com agentes biológicos, que é o caso de dentista, enfermeiro, médico, e todos esses profissionais, eles têm uma aposentadoria diferenciada. E com isso, o seu planejamento também é diferenciado. Então, isso é o planejamento. A gente tem que plantar, planejar, ver o caminho melhor para a gente conseguir colher os frutos e que esses frutos sejam bons e que a gente fique satisfeito nessa colheita, tá? E o que não é o planejamento? O planejamento não é a gente ir lá, tirar o extrato do INSS, ir lá no site do INSS e fazer a simulação. A simulação não é o planejamento. O planejamento é mais completo, ele vai te dar vários nortes, várias possibilidades. Então, esse cálculo que a gente faz lá no site do meu INSS, ele não vai me dizer qual é o melhor benefício, ele não vai me falar se eu esperar mais um pouco eu posso ter uma aposentadoria melhor. Ele também não vai analisar se eu tenho contato com agente insalubre ou não, se eu tenho contato com agente químico, com agente biológico. O INSS não vai fazer esse cálculo para ti. E também o planejamento, ele também serve para quem está começando a sua vida laboral. Por quê? Eu também tenho que planejar minha plantação. Eu tenho que plantar hoje para mim conseguir colher lá no futuro. E como é que a gente faz? A gente tem que plantar de uma maneira certa. Não adianta a gente plantar de forma errada, porque a gente não vai colher frutos bons. Então a gente tem que plantar. E quando que a gente começa a fazer isso? A gente começa a fazer isso agora. Agora é o momento. Eu que tenho 30 anos, eu tenho que fazer meu planejamento agora, porque eu quando chegar nos meus 60, 55 anos, eu já sei o valor que eu quero receber de aposentadoria. E se eu não fiz?
Começa agora, com 40, com 50, com 60. Por quê? Quando a gente for encaminhar a aposentadoria, a gente tem vários tipos de aposentadoria. Então, a gente tem que escolher a melhor aposentadoria, a que melhor se enquadra o teu tipo. Eu já fiz contribuições. Vamos ver se dá para aumentar um pouquinho. Se a gente consegue um tempo maior, se a gente consegue afastar o fator previdenciário. Tudo isso tem que ser analisado, independente do tempo. Se é agora, se é com 40 anos, se é com 50. Então, o planejamento previdenciário, ele serve para todos os níveis de idade. Claro que uns vão antecipar e outros a gente já vai fazer um planejamento já com contribuições, tá? E eu vou dar 3 exemplos para vocês aqui do escritório com relação ao planejamento e o que aconteceu com o planejamento. Teve um cliente que a gente fez o planejamento que ele tinha 15 anos de contribuição, tá? Quando a gente faz o planejamento, dá várias oportunidades. E nesse cálculo do planejamento surgiu 17 tipos de possibilidades. Sendo uma delas, daria uma aposentadoria de R$ 3.800. Então, se meu cliente fosse lá encaminhar essa aposentadoria hoje, ele iria receber um valor de aposentadoria de R$ 3.800. Só que a gente analisando o cálculo e o planejamento, a gente observa que se ele esperasse mais 8 meses, ele teria um valor de aposentadoria de R$ 5.800. Então, ele teria um acréscimo de R$ 2.000 na sua aposentadoria. Então, a gente fez o planejamento, no momento que estava finalizado, a gente chamou ele e conversamos, olha, o teu planejamento para ti é mais viável, embora tu já tenha direito na tua aposentadoria, que tu aguarde mais 8 meses, porque isso vai fazer que tu tenha um rendimento maior. Imagina, o rendimento é de R$ 2.000 a mais por mês. E se ele tivesse feito a aposentadoria sem o devido planejamento, o que iria acontecer? Ele iria encaminhar seu pedido de aposentadoria, se já tivesse tudo certinho, a documentação, o tempo, o INSS iria conceder. O INSS não ia dizer, olha, pera aí e vamos esperar mais um pouco para te ter uma aposentadoria melhor. Não, o INSS não faz essas projeções. Outro cliente que a gente tem, que a gente fez outra simulação de aposentadoria é referente à atividade especial na área da saúde. Por quê? A área da saúde é uma aposentadoria diferente, a gente consegue converter tempos comum, né, de especial em comum, que é, eu tenho contato com agente biológico, a gente reduz o tempo de trabalho dessa pessoa. E essa pessoa já tinha tempo sobrando. Então, qual que foi a nossa sugestão? A gente já encaminhou a aposentadoria e fizemos todo o planejamento para ele fazer uma contribuição de valor correto, porque não precisava mais ele fazer uma contribuição no teto, porque a aposentadoria dele já tinha todos os requisitos de concessão. Agora eu vou te dar o último exemplo que a gente fez, um planejamento para uma pessoa jovem, tá? A pessoa, né, nos procurou, por quê? Qual o intuito dela? O intuito dela é, eu quero ter qualidade de vida, eu quero me programar, eu quero ter uma aposentadoria confortável, eu quero poder ter mais qualidade de vida na minha velhice, não me preocupar tanto com valores financeiros. Qual é o valor que eu tenho que contribuir? Qual a alíquota? Então, o planejamento previdenciário serve para isso, para fazer projeções futuras, para a gente começar aquela historinha que eu contei da plantação, a gente já tem que plantar agora. Porque quem não planta, não colhe. Não adianta eu querer, lá na minha idade, com 60 anos, 55, colher as melhores laranjas do meu pomar, eu não vou conseguir. Eu tenho que plantar o meu pé de laranja, eu tenho que cuidar do meu pé de laranja, eu tenho que adubar ele para quando chegar na idade certa eu poder colher a laranja e desfrutar da laranja, porque coisa boa a gente planejar e chegar lá na época certa a gente poder colher e ver que deu certo, né? E o que às vezes o pessoal me questiona, esse planejamento ele é simples, ele é difícil? O que eu vou te dizer? Não é muito simples, porque a gente tem que pegar
todo o histórico da pessoa, o histórico no INSS, e analisar contrato por contrato, pagamento por pagamento, fazer cálculos de projeção futura, se a pessoa já está perto de se aposentar, se não está, se a pessoa também não tem esse histórico no INSS, a gente vai ter que começar a contribuir para o INSS. Então a gente vai criar um histórico no INSS. Então tudo isso tem que ser analisado e tem que ser feito com maior cuidado. Por quê? Porque está em jogo a sua plantação, o seu futuro, a sua qualidade de vida, tudo isso está em jogo no planejamento previdenciário, tá? E o planejamento previdenciário, ele tem que ser revisado de vez em quando, porque se muda uma legislação, ele tem o objetivo de orientar, de te dar um caminho, né? Mas esse caminho, às vezes, igual a gente planta, aquela plantação, daqui a um pouco tu vê que aquela árvore lá tá meia murcha, tá meia doente, o que a gente faz? A gente vai chamar um engenheiro agrônomo e vai lá na pecuária, eles vão dar um produto, né, um fortificante para aquela árvore vigorar, ter mais força. O planejamento previdenciário também é. Hoje a gente vai fazer. Daqui a um tempo a gente pode revisar ele, a gente pode, eu quero subir de valor, eu quero receber um patamar maior, eu quero ver se está tudo ok ainda. Ele vai ser revisto, né, de cada 5 anos ou 10 anos. Então, o planejamento previdenciário também não é uma coisa estática. Eu fiz, pronto, está acabado. Não, ele é uma coisa que pode ser mudado, pode ser repactuado, recalculado. Então, tudo isso tem que também ser pensado. Outra coisa, Daniela, eu vou fazer o meu planejamento previdenciário, mas eu tenho medo, a lei está sempre mudando, né? Daqui a um pouco eu vou pagar um valor, vou receber outro. O que eu vou dizer para vocês? Com relação ao planejamento, ao direito previdenciário, existe o direito adquirido. Por exemplo, eu já sou filiada ao INSS, né? Eu já comecei a contribuir para o INSS, então, para mim vai ser aplicado a legislação antiga, não a nova. Claro que vai ter regras de transição, vai ter mudanças, alguma coisa no cálculo, né? Mas eu vou usar a legislação antiga. Agora, hoje, um jovem lá de 15, 16 anos que nunca contribuiu para o INSS, não tem carteira assinada, nunca recolheu como contribuinte individual, ele sim, ele vai pegar a legislação nova. Por quê? Porque ele ainda não se enquadra como segurado no INSS, ele ainda não faz parte como contribuinte do INSS. Esse sim vai pegar a lei nova, mas quem já está no andamento da legislação, essa pessoa vai se utilizar a lei antiga com algumas regras de transição. Outro questionamento com relação à garantia. Se eu paguei o INSS, eu vou ter meus direitos garantidos. Por quê? Porque o INSS, ele me dá vários direitos. Me dá direito a um auxílio-doença, uma pensão por morte, uma aposentadoria. E a garantia maior que a gente tem é que o governo que vai pagar. E o governo não vai quebrar. Agora, diferente de um investimento que a gente faz, às vezes num banco que não é tão conhecido, ou a gente vai fazer um investimento que tem um lucro maior, que é mais arriscado, daí sim, eu tenho um risco maior ainda de perder esse investimento do que está no governo, do que tu está fazendo uma previdência pública. Previdência pública, tu tem mais garantia do que uma previdência privada, ou daqui um pouco um investimento em ações, daqui um pouco eu escolho uma ação lá de uma empresa errada e essa empresa venha falir, eu vou perder meu dinheiro. Mas no INSS não. Se tu continuar pagando e tu preencher os requisitos da tua aposentadoria, tu vai ter o teu direito adquirido, né? E outra coisa que tem uma resistência muito grande, mas a lei está sempre mudando e eu tenho receio, mas as coisas mudam, né? As coisas são mutáveis. O que acontece? Às vezes essa legislação que está aí muda, mas a nossa rotina, a nossa vida também muda. Se tu faz um investimento hoje achando que a empresa X é super boa, depois pode vir uma recessão, alguma crise e aquela empresa não é mais tão boa.
e a gente aceita. A gente aceita perder um pouco na ação e depois recuperar. Então, no INSS, tem mudanças que a gente também tem que ter por hábito aceitar também, que às vezes essas mudanças são para o bem. Nem tudo que mudou nessa reforma da Previdência foi para prejudicar. Ela teve algumas mudanças que nos favoreceram, que é também a possibilidade de descarte de contribuições que não serve mais. Por exemplo, se eu tenho alguma contribuição que vai me prejudicar no meu cálculo, eu posso descartar, coisa que eu não poderia fazer antes da reforma da Previdência. Então, isso tudo tem que ser analisado no planejamento previdenciário para que a gente tenha uma boa aposentadoria, um bom planejamento, um bom valor para receber, para isso reverter em qualidade de vida, né? Num valor melhor, num benefício melhor, né? E o que eu vou dar de recado para vocês? Qual é o momento certo de fazer o planejamento? O momento certo é fazer agora. O momento errado é não fazer, é deixar de fazer. Então, assim, a gente tem que fazer. Um momento independente do momento da tua vida profissional. Se tu tá no início da carreira, se tu tá no meio da tua carreira, se tu já tá consolidado, se tu tá naquela correria que não dá tempo para nada, tu tem que pensar. Se tu já tá próximo da tua aposentadoria, tu também tem que pensar para te não escolher a aposentadoria errada, para te não pedir um tipo de aposentadoria errada. Então, o momento de fazer o planejamento previdenciário, ele é agora. Ele é agora. Então, assim, a gente tem que fazer, a gente tem que planejar. Como eu mostrei ali, todos os caminhos que a gente tem. A gente tem vários caminhos para seguir. Então, a gente tem que pegar e escolher o melhor caminho. Como na plantação, a gente tem que ir lá escolher a melhor variedade, se ela se adapta à minha região, o que eu tenho que fazer para ela crescer. Eu posso escolher uma variedade que vai dar mais rápida, uma variedade que vai dar mais devagar, o tipo de fruta. Então a gente tem que fazer esse planejamento, independente da idade, independente de quando tem que ser feito, porque isso vai dar um retorno muito grande lá quando a gente for colher os frutos desse planejamento. Então agora, gente, já finalizando a nossa conversa, eu quero deixar um questionamento para vocês. Você já pensou na sua aposentadoria? Você já fez a sua plantação?